64. Nós estamos caminhando em Isaías 64. Esse texto ele é muito significativo porque nós encontramos o Senhor ouvindo uma oração que começa no capítulo 63 e tem uma segunda parte no capítulo 64, onde a grande intenção, o grande objetivo do coração de Isaías, em nome do povo de Deus, é buscar a presença de Deus e a graça do Senhor. Ok, então, Isaías, capítulo 64, eu vou ler a partir do primeiro verso. E a Escritura diz: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouvia, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como um trapo da imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das tuas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da sua iniquidade, da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto. Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligiria ainda mais? Vamos orar. Ó Deus, nós nos lembramos como Isaías e o teu povo na tua presença. Mas agora nos lembramos que o Senhor é o nosso Pai. Apesar de todos os nossos pecados e iniquidades, Pai, nós sabemos que o Senhor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, o Senhor nos trata como os teus filhos. O Senhor nos arrebanhou para vivermos na sua família e para compreendermos o Senhor e o teu amor. E eu peço que o Senhor, nesse tempo agora que vamos meditar na tua palavra, ó Deus, ilumine a nossa mente para que possamos compreender. Ó Deus, fala ao nosso coração com a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Você conhece alguém que estava caminhando em alguma direção, trabalhando ardorosamente em algum projeto, ou desejando certos comprometimentos pessoais consigo mesmo, com seu corpo, com a sua vida física, com a sua vida espiritual? Pessoa que colocou isso como objetivo na sua vida, entende que é o melhor, mas em algum momento desistiu. Parou.
Eu creio que todos nós conhecemos pessoas que desistiram. E nós estamos no meio desse bolo. Todos nós. Eu me lembro que eu comecei a tentar tocar violão 4 ou 5 vezes. Entrava, começava e saía, tá? E não deu. Por várias razões, pelas dificuldades ali com a corda, que eu teria que me acostumar realmente, engrossar um pouco os cascos do dedo. Mas eu não sou tão musical assim. E aí eu desisti. Eu fiquei chateado, mas não fez tanta diferença. Fez mais para o meu pai, porque ele queria muito que eu tocasse violão. Alguns desistem de coisas que são mais sérias. Alguns desistem do casamento. Outras pessoas desistem do próprio ministério. Eu conheço vários ex-alunos que estudaram durante todo o seu curso teológico, formaram, até tentaram começar o ministério, mas desistiram. Algumas pessoas desistiram de lutar contra determinados pecados. E isso é tão sério porque a desistência da santidade aponta para a iniquidade do nosso coração. Aponta para algo que vai ficar muito sério, que vai trazer muitas consequências ruins. Há também aqueles que não desistiram das circunstâncias, mas desistiram de si mesmos. E isso é terrível, quando atendo pessoas que já desistiram de si mesmos. Pessoas que disseram, não tenho mais força, não tenho ânimo, não tenho alegria, parece que tudo acabou. E eu lembro de mim, olhando para trás, e eu vejo o que era. E agora olho para a minha realidade, parece que são duas pessoas diferentes. Talvez essa seja uma das maiores tragédias da vida espiritual. Depois de tantas quedas, tantos erros, as pessoas passam a acreditar que nunca mais poderão ser restauradas. E isso é terrível. É como se toda a esperança que foi gerada, criada, se perdesse no instante. Quando o pecador ele deixa de acreditar que ainda existe esperança para ele, as coisas chegaram no fundo do poço. Porque só o Senhor pode fazer isso de forma plena, eficaz, para sempre. Eu creio que a pergunta de Gênesis, capítulo 3, ela acompanha a humanidade de uma maneira geral. E eu creio que deve ter ficado na mente de Adão e Eva, existe esperança depois do pecado? Eles sentiram as consequências na hora. Entenderam e aquilo os incomodou, eles sentiram tristeza. Eles fugiram um do outro, fugiram de Deus. Ficaram com vergonha dos corpos que foram feitos para a santidade. Ou talvez eles tivessem na mente dele, é possível recomeçar quando já colhemos as consequências das nossas escolhas? Deus pode restaurar aquilo que nós destruímos? Isaías 64 responde exatamente essas perguntas. E responde de forma suficiente, porque foi inspirado pelo Senhor. Depois de uma oração que até aqui foi marcada por clamor, ó Senhor, se o Senhor se fendesse, rasgasse os céus e descesse. O Senhor que já fez isso e quando fez, tudo tremeu. Aquilo que tinha que ser queimado foi queimado e todos viram. O Senhor faz com que os adversários tremam diante do Senhor. É esse Deus que é o nosso Deus. Ah, se o Senhor descesse. Só que não é aquele momento de culto, de ação de graças, onde a gente tem vários motivos para agradecer. Pelo contrário, existe esse sentimento que houve em Adão e Eva. O pecado e agora eu chego diante de Deus. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Essa oração ela é marcada por clamor, por lágrimas,
por profunda confissão do pecado. O profeta, nesse texto, ele nos ensina que a esperança do povo de Deus, daqueles que são chamados para a intimidade com o Senhor, nunca depende da força do povo, mas do caráter de Deus, da retidão de Deus. E pelo fato dele ser imutável. É um Deus de promessas, mas é um Deus de cumprimento, que então gera confiança e, consequentemente, esperança. Os 2 versos que vamos estudar hoje são os versos 8 e 9. E ele nos mostra onde o pecador encontra esperança, quando todas as esperanças acabam. Não em si mesmo, não nas suas obras, não em suas promessas de mudança, como aquela que a gente faz no dia 31 de outubro do ano. Esse próximo ano, não é isso que baseia toda a nossa possibilidade, mas na graça soberana de Deus, que continua sendo Pai nosso, continua sendo oleiro, continua chamando para si um povo que ele chama de seu e que pertence a ele. Eu sou do Senhor Jesus. Na última exposição, na parte que vimos, o texto dá a ideia de que muitas vezes nós nos identificamos como aqueles que têm uma profissão, têm uma formação, uma graduação, uma pós-graduação, e nós nos identificamos às vezes pela sequência familiar, sou da família X. Mas nós vimos que nós precisamos ter uma identidade maior, e essa identidade tem a ver com a intimidade com Deus, com a senhoria do Senhor sobre a sua vida. E é isso que o autor dos Salmos está nos mostrando. Ele nos mostra que existe esperança, solução. E a primeira coisa que ele nos mostra é que a restauração, a solução, ela começa quando nós descansamos na graça soberana de Deus. Nós precisamos entender isso. E esse negócio de descansar é algo difícil. Porque nós lutamos e queremos fazer tudo, e queremos alcançar tudo aquilo que entendemos ser melhor. Onde está o erro nisso? Não existe erro nisso. Mas quando nós colocamos Deus em segundo lugar. Até aqui Isaías nos mostra o profeta orando, exaltando e agora reconhecendo o pecado, a rebeldia diante de Deus. Mas depois dessa confissão, depois dessa atitude correta que Deus quer que o povo dele tenha, chegando no fundo do poço da miséria humana e do reconhecimento dessas coisas, ele olha para cima. Onde está Deus? Quando nós estamos vivendo consequências do nosso pecado, quando nós estamos vivendo crises, sejam elas quais forem, a tendência nossa é de olhar para baixo, de ver os problemas e perder a perspectiva dos céus. Nós buscamos logo a solução e as respostas. E devemos fazê-lo. Mas nós não podemos perder a perspectiva do que pode e torna qualquer coisa eficaz. Deus. E é exatamente isso que Isaías vai fazer. Depois de toda a confissão, ele vai olhar para os céus, para o Senhor. Seria muito natural que depois de uma confissão tão profunda como ele fez, a oração terminasse até mesmo em desespero. Você já falou para Deus que você é um trapo de imundícia? Esse texto fala exatamente isso. Somos como trapo de imundícia. E ainda sai bem lá na frente. A ideia é que quando a gente chega a essa conclusão, e a gente olha para nós mesmos e lembramos da nossa história, das nossas incoerências,
dá uma ideia de entrar para dentro do caramujo, da ostra, e a gente ficar até com medo de Deus, como Adão ficou. Senhor, Deus pergunta para ele, onde você está? Ele diz, Senhor, eu estou com medo, e porque eu vi que o Senhor estava chegando, eu fiquei com medo. O pecado gera medo, fuga, ausência de esperança, e agora é só juízo. Mas é interessante porque o que a palavra nos mostra é que vai acontecer algo exatamente o contrário. Quando Isaías chega ao fundo do poço da miséria, ele levanta os olhos mais uma vez para Deus, provavelmente movido pelo Espírito Santo de Deus. A esperança, Isaías, a esperança, povo meu, é como se Deus estivesse dizendo, está aqui, olhe para cima. Contemple o Deus que rasga os céus e vem cuidar do seu povo. A esperança está no Deus a quem nós confessamos o pecado, a quem nós abrimos a nossa alma para despejar tudo aquilo que está destruindo a nossa alma. Porque nós sabemos diante de quem nós estamos. E é exatamente nesse momento que a graça reaparece. Quando eu reconheço sim minha realidade, minha necessidade, confesso diante de Deus, mas sou aceso como se fosse uma brasa que estava quase morta, e ali existe o sopro que faz aquela brasa arder novamente. Eu posso colocar gravetos e o fogo pode voltar a pegar e ficar bem bonito. Isaías, ele vai descobrir que a esperança da salvação nunca esteve no homem. Existem situações, amados, que Deus permite que ocorra na nossa vida para que a gente se agache na presença dele. Eu não posso ser arrogante na presença do Senhor. Eu tenho que ser humilde, porque é o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a glória. Eu sou servo. É Ele que determina porque Ele é Senhor. O que vai acontecer aqui é que Isaías descobrirá que a esperança da salvação está no caráter imutável de Deus e da sua aliança que Ele fez conosco. As suas promessas, elas estão ali. E eu gosto desse texto, ele é tão cheio de detalhes, porque Isaías, ele nos conduz ao ponto em que abandonamos, deixamos de lado completamente a confiança em nós. Existem coisas que são tão pequenininhas e que apontam para uma ausência de confiança e necessidade de Deus. Quando eu começo a viver por mim mesmo, na minha própria força, e dizendo que sou do Senhor. E eu começo a abrir mão daquilo que é a graça do Senhor que é derramada sobre mim. Quando eu deixo de ler a Escritura, é o caminho errado. É como se eu tivesse tudo para que a minha brasa pudesse esquentar, porque Deus é o Deus maravilhoso, e eu ando sozinho. Eu não vejo a motivação para eu ler, porque eu estou buscando a motivação em mim mesmo, mas eu estou no chão. A minha motivação tem que estar fora de mim, tem que estar no Deus Todo-Poderoso. Quando eu tenho oportunidade como essa, que é dia do Senhor, de estar na casa do Senhor com alegria, sendo edificado pela adoração, edificado pela leitura bíblica, edificado pelo estudo da Escritura, e eu abro mão disso, parece que é coisa simples. Mas não, isso aponta que você está deixando de lado aquilo que é necessário. É aquilo que dá sentido. E às vezes é exatamente nesse momento que Deus vai nos humilhar, mas não para nos destruir. O Evangelho, irmãos, ele nunca humilha o pecador por prazer. O Senhor diz que Ele tem o prazer dele em estar com as pessoas, em cuidar das pessoas, do seu povo. Mas Deus, Ele humilha para curar. Ele mostra o nosso pecado e a sua santidade para que a gente possa cair na realidade.
Deus muitas vezes nos esvazia do nosso agir errado para nos encher da sua graça. Deus derruba a justiça própria que o homem tem para revestir o pecador da justiça perfeita de Cristo e na comunhão com Ele. É exatamente para essa esperança que Isaías está conduzindo o povo na sua oração. Parece tudo perdido. Nenhuma justiça humana pode trazer para nós expectativa. Esses dias alguém chorou comigo, dizendo que ele estava sem expectativa, como uma pessoa dentro da sociedade, dentro do nosso país, diante das circunstâncias que a gente tem visto. E ele diz: pastor, não tem esperança, eu tenho filhos, eu tenho netos. Isso está me angustiando muito. Ele parou de olhar para o céu, de perceber que Deus é soberano, e que no devido tempo Deus faz a sua obra, e muitas vezes Ele faz isso nos humilhando, nos esvaziando, nos derrubando da nossa própria justiça. Deus é o nosso Senhor, e Ele quer que nós levantemos os nossos olhos para percebermos que Ele está presente. Apesar da expectativa, quando olhamos para nós, ser de desespero, como eu disse para vocês, é algo completamente diferente. Olha só como começa o verso 8. O texto diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Mas agora. Essas duas palavras mostram exatamente a mudança. Até aqui havia choro, confissão de pecado, realidade dura. Mas a partir daqui, Isaías muda. E é exatamente isso que tem que acontecer. Ele diz: mas agora, e olha para Deus. O texto não está diminuindo a gravidade do pecado. Ele não está dizendo: não preocupa não, pecado é uma coisa normal, todo mundo peca. E tem hora que a gente mesmo faz esse tipo de argumento, né? Depois é só chegar diante de Deus e pedir perdão que Ele vai perdoar. O texto não está fazendo isso. Ele não está diminuindo a gravidade do pecado. Ele não está negando a justiça de Deus. A Escritura diz que, Deuteronômio, nós vimos semana passada, quando pecamos, Deus pune. O texto não está relativizando a disciplina. Podia ser menor a disciplina. É Deus quem sabe. Essas coisas simplesmente mostram que a última palavra nunca pertence ao pecador e ao pecado. Na nossa vida, pela graça de Deus, a última palavra não tem a ver com o meu pecado, com o meu erro, com a minha iniquidade. Aí você pode dizer: louvado seja Deus. Ainda bem. A última palavra pertence à graça de Deus. Essa é uma verdade que percorre toda a Escritura. E Deus precisa abrir os nossos olhos e nós precisamos ver. Lembram da queda de Adão, que eu falei agora? Logo depois deles verem o pecado e Deus trazer para eles punição. Agora você vai trabalhar e vai ser diferente do trabalho que você tinha antes. Você vai ter espinho, você vai ter matagal, você vai ter dificuldade. Mas se você trabalhar, você vai comer. Só que agora é com suor. Mulher, você vai continuar dando à luz e tendo o privilégio de ser mãe. Mas agora vai ser com dor. Serpente, você vai ser destruída, porque o filho da mulher vai te destruir. Olha só o que Deus está dizendo em Gênesis capítulo 3. Vocês fizeram algo horrível, horrendo, desprezível. Vocês desviaram os seus olhos de mim, mas eu sou um Deus que aponto esperança. A serpente vai ser destruída, o pecado vai ser tratado.
A gente pode transmitir ou relembrar para vocês do pecado de Davi, que arruma uma mulher que não é sua, mata o marido dela para que ele ficasse com ela. Um homem que, com toda essa atitude iníqua, ele trouxe problemas para a sua alma, ele trouxe problema para o seu corpo. Ele dizia que enquanto ele não confessava, os seus ossos doíam, a sua carne doía, porque ele sabia quem ele era e estava se distanciando de Deus. Mas ele era do Senhor, e Deus anuncia perdão mediante o arrependimento. 2 Samuel capítulo 12, nós vemos isso. Lembram de Pedro, o arrogante? Os outros 12 andando, os 11 andando com Jesus, e sempre que vinha alguma coisa, ele queria se sobressair. Não, eu dou conta de ir aí, Senhor. Eu vou andar pelas águas. Eu sei que o Senhor é que sustenta, mas no meio, o vento veio grande, as ondas cresceram, e ele tirou os olhos do que sustentava ele sobre as águas, o poder de Deus e o próprio Deus, e ele afundou. E Deus diz: pequenininho você, hein? Homem de pequena fé. Mas depois ele falou que jamais deixaria Jesus sofrer nada. Vou estar contigo, Jesus diz. Não vai, todos vão. Tá bom, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Deus anuncia perdão mediante o arrependimento para ele. Cristo restaura e o reconduz ao ministério. E ele diz: Petros, Petra. Pedro, você vai ser aquele que vai construir a igreja sobre a pedra que é Jesus. Paulo foi um homem perseguido, mas antes ele era um perseguidor. E Deus o transforma no apóstolo Paulo. Sempre que Deus restaura alguém, a graça triunfa acima do desespero. A graça de Deus é maior do que o nosso desespero. Isso precisa confortar as nossas almas. É exatamente isso que Isaías está dizendo. Mas agora, existe uma realidade, mas agora, nós vamos para a solução. E ele diz: Senhor, Tu és o nosso Pai. Uau! Ao resgate da consciência de quem é Deus. Isaías não muda a maneira de ver Deus como Ele é. Ele não muda. O que muda é o fundamento da esperança na sua vida. Até aqui ele olhou para o pecado, mas agora ele olha para Deus. E esse é um dos grandes princípios da oração e da intimidade com Deus. A esperança nunca nasce daquilo que somos. Ela nasce daquilo que Deus é. Um cristão tem expectativa de ser vencedor porque Deus é. Ele assumiu. Ele é Senhor. Ele é o que cuida. Ele é o que orienta. E quando eu erro é o que me disciplina. É o que me resgata. É o Deus que me tira da morte todos os dias. Tudo nasce naquilo que Deus é. O profeta, ele poderia dizer: nós somos pecadores. Mas ele prefere dizer: Tu és o nosso Pai. Viram a diferença? Ao invés do desespero, veio a convicção e a esperança. Essa expressão aqui no texto, Tu és o nosso Pai, ela tem um significado muito grande. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai. Especialmente em relação à aliança que Deus tinha com o seu povo, que começa lá atrás em Gênesis. Quando nós vamos em Deuteronômio capítulo 32, Deus fala como Pai. Isaías não está colocando o povo diante de Deus, diz: Senhor, em algum momento nós fizemos algumas coisas certas. Não, ele está simplesmente apontando para o mérito do Deus que é Pai. Ó Deus, nós estamos aqui temerosos, sabendo que estamos sofrendo essa perseguição, sabendo que viveremos esse tempo cativos dos babilônicos, mas nós sabemos que temos um Pai. É como se ele dissesse: Senhor,
nós quebramos a aliança, desobedecemos, mas o Senhor permanece fiel ao teu próprio caráter e à aliança que o Senhor fez conosco. Isso nos lembra as palavras que o apóstolo Paulo usa quando ele escreve para Timóteo. Na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 13, o texto diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo, não pode mudar, ele é imutável, e ele resolveu ser gracioso conosco eternamente, se cremos nele. A fidelidade de Deus nunca dependeu e jamais dependerá da estabilidade do seu povo. Mas isso não é uma outorga de direito para pecarmos, mas é uma outorga de humildade para buscarmos a reconciliação que Cristo mesmo nos dá. Nós dependemos da perfeição do próprio Deus. Isso não significa que Deus ignore o pecado. Estou repetindo isso porque precisa ficar muito claro. Mas significa que a graça é o maior bem que Deus tem nos dado. E ela é maior do que a nossa infidelidade. Tem solução. Oh, pastor, eu estou aqui hoje quebrado porque disso. Não vejo saída. E vai ouvir da minha boca todas as vezes: olha, como seu irmão na fé, como seu pastor e como seu conselheiro agora, quero te dizer que tem solução. Seu casamento está difícil, está ruim, tem solução. Se Deus disse que não é para, tem solução. Quando não tem solução é por causa da dureza do coração da gente, é o pecado da gente. É Ele que destrói, não é Deus. Agora, chamar Deus de Pai é reconhecer a nossa filiação. O Senhor Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, Ele diz: e vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Senhor, eu sou seu filho. Quando nós chegamos no Novo Testamento, essa verdade, ela alcança plenamente todo o seu desenvolvimento na pessoa de Cristo. Quando Paulo fala a respeito da nossa realidade antes da fé, no capítulo 2 de Efésios, o clássico texto, no verso 13, ele diz: entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele está dizendo, olha, a realidade é, somos aqueles que pecam como todas as outras pessoas. E logo depois o texto vem, o mais. Diante da obra redentora de Cristo, nós somos recebidos na família de Deus. E isso é bom. Você tem uma boa família? Você tem uma família perfeita? É diferente, não é? Você tem uma boa família? Pode até ser uma família boa, mas eu tenho certeza que não é perfeita. Você mesmo deve ser um dos problemas. E sabe por quê? Porque cada um é pecador e você também é. Mas Deus, Ele nos faz ser da família dEle. Ele é Pai e Ele não erra. Ele orienta e Ele acerta sempre. E quando Ele disciplina, Ele resgata. Ele não joga fora. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder chegar diante de Deus sim e dizer: Senhor, Tu és o nosso Pai. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso em Romanos capítulo 8, no verso 15, ele diz: recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. Nós chamamos Deus de Papai, demonstrando intimidade. Então é algo que está sendo ensinado aqui. Isaías
contempla essa realidade à distância. Ele está dizendo: Senhor, desce e faz. E agora ele diz, porque o Senhor é nosso Pai. Ele está na expectativa da bondade de Deus. O Deus, o Pai, que Isaías estava na presença dele fazendo uma oração, como eu e você fazemos uma oração, ele ora, é o mesmo Pai. O mesmo Pai que Isaías orou e pediu, é o Pai que eu e você oramos e pedimos. Ele é o mesmo Deus eterno e que naquele tempo cuidou do seu povo, e é o Deus eterno que hoje cuida de nós, cuida de você. Está doendo a sua vida, tem problemas na sua vida, na sua história, existe desespero. Eu quero que você olhe para cima e possa dizer como Isaías disse: Deus, o Senhor é o nosso Pai. Acalma na presença do Santo Deus. Nós nos aproximamos porque Ele nos recebeu por causa da justiça perfeita de Cristo na cruz, que hoje está tampada aqui. Mas o texto fala coisa mais, e é lindo. Ele diz: nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Olha só a figura. A primeira, pai e filho. A segunda, barro e aquele que molda o barro. Você já tentou sentar numa pedra de oleiro e moldar o barro? Não? Normalmente, quando você vai mexendo, vai tomando uma forma, você tem que ter um certo habilidade. Você tem que aprender a fazer aquilo. Não é fácil. Às vezes você está fazendo, você dá uma forcinha a mais, ele dá uma entortada e faz e vira massa de novo. O oleiro, ele tem a habilidade de pegar o barro e colocar nele a arte, a habilidade de dar a ele uma forma, mas não uma forma qualquer, uma forma útil. E a partir daquele momento é mais do que um barro, é um jarro, é uma xícara, é um bule, é alguma coisa que tem utilidade. Muito bem feito, e feito com as próprias mãos, com habilidade, com carinho. Deus faz isso conosco. Ele não aperta ali para depois a gente ficar todo torto e deixar de ter forma correta. Ele vai direitinho. Quando tem que apertar, ele aperta. Quando tem que soltar, ele solta. Quando tem que alisar, ele alisa. Quando tem que pôr água para molhar um pouquinho mais as laterais. Essa figura, ela não é uma figura nova na Bíblia. O próprio Isaías já havia sido apresentado anteriormente pelo próprio profeta, que Deus deu a ele essa visão. Olha só, Isaías capítulo 29, no verso 16. Diz assim, Isaías 29, 16. Como vocês invertem as coisas? Será que o olheiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez. Pode a coisa feita dizer do seu oleiro: ele não sabe nada. Não pode, não pode, não pode. São respostas simples. Capítulo 45 de Isaías, no verso 9, diz o texto: ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este vaso não tem alça, você esqueceu a alça. Não é o barro que determina o que ele é, mas é o oleiro. É o oleiro que diz: vai ter alça, não vai ter alça. Apesar de que o conceito de alça, ser alguém que é uma alça, né? Quebrada, não vale nada. Mas a ideia aqui é o oleiro que dá forma e dá significado. Não é o barro. O barro antes é só barro.
Mais tarde, Jeremias, no capítulo 18, ele vai falar a respeito, em 6 versos, os 6 primeiros versos de Jeremias, ele vai falar sobre essa figura. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, fala sobre isso também. O que a gente precisa aprender com isso? O oleiro, ele possui autoridade absoluta sobre o barro. É ele que pega o barro, é ele que molda o barro, é ele que dá sentido ao barro. O barro não define o seu destino. O barro não pode discutir com o oleiro, mas ele depende inteiramente da habilidade das mãos daquele que o molda. E quem nos molda, irmãos, se chama Deus. Nós somos como caco no meio dos cacos, como diz o texto. Nós somos tudo quebrados. Você já pegou uma xícara quebrada e colou? Não funciona. Vai vazar. A marca destruiu. Essa figura, ela mostra pelo menos 3 grandes verdades. A primeira verdade é: Deus possui total soberania sobre a nossa vida. Isso que você ouviu te trouxe alegria, tranquilidade, paz? Eu espero que sim. Isaías reconhece que Deus continua governando. Olha, o povo desobedeceu, foi levado cativo para a Babilônia, estão sofrendo, mas Deus continua no governo. Mesmo durante o exílio, Deus continua cuidando deles. Mesmo diante da destruição da cidade de Jerusalém, Deus continua sendo Deus. Mesmo sobre a disciplina, nada escapou ao controle do Senhor. A Babilônia parecia controlar a história daquele povo. Estamos nas mãos deles. Mas Isaías sabe que quem governa continua sendo sempre Deus. Eu preciso entender isso. Está doente? Sua enfermidade é séria. Deus continua sendo soberano sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua história. Descanse no Senhor. O oleiro nunca perdeu o controle do barro. Mesmo em circunstâncias difíceis, Deus nos surpreende. Não são os acontecimentos que alteram os decretos de Deus. Os decretos e os propósitos de Deus é que alteram a nossa vida. Entenda isso. As circunstâncias podem bagunçar, mas o que Deus é na sua vida, é isso que faz diferença. Segunda verdade que o texto nos traz, depois da soberania de Deus, é que Deus continua trabalhando em nossa transformação. Então a obra não acabou. Não. O barro nas mãos do oleiro não permanece como foi encontrado. Ele olha lá, é como caco. Aí ele pega, ele traz. Ou ele pega lá só o barro sem forma, ele faz a mesma coisa. Ele é moldado, ele é corrigido, ele é pressionado. Às vezes quebra para ser novamente reconstruído. É assim que Deus faz. Jeremias, ele vai examinar exatamente essas coisas. Quando vê o vaso estragar nas mãos do oleiro. Ele diz, olha, está estragado ali na mão do oleiro, mas o artesão, ele não abandona o barro. Não, esse barro aí, eu não vou mexer com ele. Não, se Deus colocou que você é o barro dele, Ele vai moldar a sua vida. Ele vai cuidar de você. Ele vai continuar fazendo a obra. Que extraordinária essa imagem da graça de Deus. Mesmo quando eu não estou sendo fiel, como o povo não foi, Deus chega e ouve Isaías dizer, mas Senhor, Tu és o meu Pai, e o Senhor cuida de nós como o oleiro cuida do barro. Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós pecamos?
Quantas vezes nos sentimos vasos rachados e realmente rachados? Mas Deus não abandona a obra das suas mãos. Deus continua moldando o seu povo segundo o propósito eterno dele. Louvado seja o Senhor por isso. Se isso não te move, eu fico questionando se você, em algum momento, se tornou do Senhor. Entregou a sua vida para Cristo. A ponto de perder a esperança. O oleiro nunca deixa a sua obra inacabada. Amém. Terceira e última ideia que essa imagem traz é que a disciplina faz parte do processo de formação. O barro passa por pressão, passa pela roda. Depois, para ficar endurecido e ficar naquela forma e ter condição de funcionar para o resto da existência como aquilo, passa pelo fogo. Sem isso, jamais se tornaria um vaso útil. Se você não termina com o fogo, não endurece o barro e não dá para ele utilidade. Da mesma forma acontece comigo e com você. Muitas vezes Deus utiliza aflições para produzir maturidade em nós. Se hoje você chegou num período da vida e olha para trás e diz, nossa, mas como a minha mente foi aberta, como o meu coração foi alargado, como os meus defeitos foram aperfeiçoados para aquilo que Deus tem propósito. Pedro, na sua primeira carta, e a gente já estudou a carta inteira de Pedro aqui, do versos 6 e 7 ele diz, 1 Pedro capítulo 1, 6 e 7, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Olha, ele está dizendo, se necessário, Deus vai permitir que você passe por provações. Qual o propósito? Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que um ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O propósito é termos a nossa fé confirmada e a nossa vida aperfeiçoada. O autor de Hebreus, e nós terminamos também de estudar Hebreus no capítulo 12, no verso 11, diz, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vai chegar um tempo em que você vai olhar para trás e diz, Deus teve um propósito fantástico em permitir esse deserto. A minha maturidade. Isaías compreende isso. Todos nós somos barro e obras da tua mão. Que declaração importante. Depois de confessar o pecado, ele diz, nós somos impuros. Agora ele diz, somos obras das tuas mãos. Eu sou pecador, mas o Senhor está cuidando de mim. A esperança não está na qualidade do barro, está na habilidade do oleiro. A esperança não existe por causa do barro, mas por causa do oleiro competente. Sem Deus nós não somos moldados. Há pecadores que pensam assim, meu coração endureceu demais. Meu casamento não tem mais solução. Minha família está destruída. Meu pecado foi longe demais. Isaías responde, somos obra das mãos tuas, Senhor.
quem iniciou a obra vai continuar esse processo até o fim. Arrependa-se. Chega humildemente, olhe para o Senhor e diga: Senhor, o Senhor é o meu Pai. O Senhor é que está moldando a minha vida. Me perdoe e faça a obra de restauração, porque o pote ficou sem utilidade. Verso 9. O texto diz: não te enfureças tanto, ó Senhor. Puxa vida. Nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor. Ele está dizendo: Senhor, não fica tão raivoso, com tanta raiva, com tanta ira de nós. Não fica olhando para a nossa iniquidade, mas olha para nós e vê a nós além da iniquidade. Olha para nós, por favor, olha para nós. Qual que é a tendência da gente quando pecamos e estamos vivendo um pecado? Deus está ali. Deixa eu esconder. Eu não oro. Eu não leio a Bíblia. Eu vou distanciando do corpo de Cristo. Porque o pecado gera isso, como aconteceu na vida de Adão e Eva. O pecado, ele gera esse distanciamento. Mas aqui Isaías diz para Deus: Deus, por favor. Ele usa essa expressão: por favor, olha para nós. Não desvie os seus olhos de nós, pois todos nós somos o teu povo. Quem distancia não é Deus, somos nós. Quem corre e fica vermelho de vergonha, somos nós. Quem fica preguiçoso e letárgico na vida espiritual, quando deveria aumentar, somos nós. E o importante é dizermos: Senhor, estamos aqui, não merecemos o teu juízo, como Isaías fez em outro momento e vimos. Nós estamos com vergonha na tua presença, mas olha para nós e continua a sua obra na nossa vida, pois todos nós somos o teu povo. Acorda e vai para Deus. Chora diante de Deus e diz: Senhor, vem aqui, faz a tua obra. Abre os meus olhos para que eu contemple a tua bondade. Ele não está pedindo justiça, ele está pedindo misericórdia, porque se fosse justiça, Deus destruiria. Quando eu chego diante de Deus com os meus atos pecaminosos, eu não chego para dizer: mas eu já fiz coisinha boa, eu fui ofertante na igreja, eu entreguei meus dízimos, como é a orientação da palavra de Deus. Senhor, eu fui na escola dominical. Essas coisas são suas obrigações. Essa justiça não encobre nada. A justiça de Deus, ela vai olhar para o seu pecado e vai te destruir, se não for a misericórdia de Deus. E o que ele está pedindo é: Senhor, olha para mim, eu sou pecador mesmo, mas olha e cuida de mim como filho, porque o Senhor é o nosso Pai. E esse é um detalhe importante. O pecador arrependido, ele não reivindica direitos diante de Deus. Não. Cuidado. O verdadeiro arrependido, ele suplica pela presença da graça de Deus. Vocês lembram do publicano, da parábola? Lucas capítulo 18, verso 13. O texto diz: o publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Era um homem que, socialmente falando, era um homem desprezado e desprezável. Mas era um homem transformado e que agora chega na presença de Deus e diz: eu sei, Senhor, que fiz o que não era certo, mas, ó Deus, tem pena de mim, porque eu sou pecador. Vocês lembram da atitude daquele homem que estava ao lado do Senhor Jesus? Lembra? Tinha 2 homens na cruz, ao lado de Jesus.
E o ladrão na cruz, ele fez o mesmo. Ele diz: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Isaías também. Ele sabe que somente a misericórdia pode responder ao problema do pecado e às consequências do pecado. E no verso 9 ele diz: olha para nós, por favor, pois somos o teu povo. Que contraste impressionante, irmãos. No início ele começa e diz: ah, se fendesses os céus e viesse até nós. Agora no verso 9 ele diz: olha para nós. O povo, ele não está só pedindo libertação. Não era só libertação, eles estavam cativos. Eles pedem que Deus volte seu rosto para eles. Olha para nós de novo, Senhor. Essa linguagem, ela recorda muito, muito bem a bênção apostólica. Aquela bênção que, às vezes, a gente coloca exatamente nessas palavras que encontramos em Números capítulo 6, verso 25, e diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de você. É isso que Isaías está fazendo. Senhor, por favor, venha, mas venha com misericórdia, porque nós somos teu povo. Isaías termina essa sessão que nós estamos vendo hoje, falando da aliança. Não porque Israel foi digno. Deus, o Senhor tem um pacto conosco. Se cremos, o Senhor nos deu fé, nós somos salvos. Mas eles não eram dignos na aliança. Mas Deus era. Eles não mudavam a vida deles, mas cometiam pecados ao invés de viver o que é santo. Mas o imutável é Deus. Deus havia decidido formar para si um povo. Lembre-se da palavra. Toda a esperança repousa na fidelidade de Deus. Essa continua sendo a esperança da igreja. Não permanecemos firmes porque somos fortes. Nós permanecemos firmes porque nós pertencemos ao Senhor. O próprio Jesus, quando fala a respeito do povo dele, ele diz: as minhas ovelhas, ele colocando a si mesmo no capítulo 10 de João, ele diz: eu sou o bom pastor, e ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Nossa segurança repousa nas mãos do bom pastor. Como é que tudo isso se aplica? Isaías nos levou ao longo desse capítulo até aqui, vamos ter um pouco mais domingo que vem, por um caminho que reproduz a própria experiência da conversão e da restauração espiritual. Primeiro, nós aprendemos a clamar pela intervenção. Vem, Senhor. Depois nós somos conduzidos a ver o nosso pecado e sinceramente arrependidos diante de Deus. E hoje nós vimos que nós somos aqueles que devem descansar completamente na graça de Deus, porque ela é uma graça soberana. E o Deus imutável é o que aplica ela. Essa é sempre a ordem do Evangelho. Deus nunca restaura quem ainda não confia. Ele restaura aqueles que abandonam toda a sua justiça e lançam toda a sua esperança no caráter imutável de Deus. Por isso, Isaías não termina dizendo: Senhor, nós vamos melhorar a partir de agora. Fica certo, ó, eu faço um pacto, nós vamos melhorar. Não é isso que Isaías diz, mas ele diz: agora nós somos aqueles que precisam da sua misericórdia. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso oleiro, nós somos obras das Tuas mãos. Irmãos, é exatamente isso que Cristo veio revelar de maneira prática. E é aqui que a gente vê Cristo. Na cruz,
Nós vemos o Pai recebendo pecadores que nada têm para apresentar além da sua culpa. O que estava daqui tinha culpa, o que estava de cá tinha culpa, mas aquele que estava no centro era inocente, justo, santo. Na cruz nós vemos o verdadeiro oleiro fazendo vasos quebrados serem resgatados. Na cruz nós descobrimos que a ira de Deus foi satisfeita na pessoa de Cristo, e tudo aquilo que Deus tinha que dar sobre nós, a morte, foi colocado sobre o seu Filho, e satisfeito a justiça, para que fôssemos filhos, e recebidos como filhos da família de Deus, e pudéssemos chamá-lo de Pai. Talvez alguns chegam hoje na presença de Deus como vasos quebrados. Como é que você está? Você está como um vaso quebrado? Existem muitas coisas na sua vida que não deveriam ser como estão. Você tem repetidamente cometido pecados que sabe que agridem a santidade de Deus. Fracassos pessoais, pecados antigos que continuam em novidade todo dia, fracassos, decepções, longos anos de afastamento do Senhor. Eu não sei que tipo de caco que você é, ou combinação. O que Isaías nos lembra é que a esperança nunca esteve na qualidade do barro. Ela sempre esteve nas mãos do oleiro. Você creu em Jesus? Ele vai continuar a obra na sua vida. Creia nisso e viva como filho. O mesmo Deus que formou o seu povo lá no passado, continua formando hoje, corrigindo hoje, restaurando hoje, aperfeiçoando aquele que pertence a Ele. Não fique preso no desespero. Corra para o Pai. Ajoelhe-se diante dEle. Submeta-se às mãos do oleiro. Descanse na graça daquele que começou boa obra em você e vai terminar. Porque quando tudo parece perdido, a última palavra nunca pertence ao pecado ou ao pecador. Na vida do servo de Deus, a última palavra pertence à graça soberana de Deus. Há esperança para mim, há esperança para você. Seja qual tipo de vaso e quantos cacos você tem na sua vida, peça, por favor, para Deus ter misericórdia e continuar a construir você. Eu creio que você pode, à semelhança de Isaías, chegar na presença de Deus e dizer: me toma na sua mão, Senhor. Estou longe daquilo que deveria ser. Eu não tenho o hábito de fazer isso, mas vou fazer. Eu quero te convidar a orar. Mas você vai orar pela sua vida. Não para apresentar justificativas diante de Deus, mas para dizer para o Senhor: Senhor, eu sei os meus pecados e o Senhor sabe. São estes. Eu sei áreas que eu não consigo vencer sozinho. Eu sei da minha miséria, mas eu tenho a esperança, porque o Senhor continua sendo o meu oleiro. Tem misericórdia de mim. Se você puder se ajoelhar, faça isso. Nós vamos ter um pequeno tempo de oração individual.
Ó Senhor, nós somos teus filhos e o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Pai. Porque essa verdade é aquela que traz todo sentido para a nossa existência. Mas nós estamos humildemente na tua presença, dizendo que algumas coisas do vaso que o Senhor como oleiro tem feito estão quebradas. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor atenta aos teus ouvidos para as orações dos teus servos. Que numa atitude humilde se coloca na tua presença, porque o Senhor é o Deus glorioso. Dizendo, tem misericórdia de mim, Pai. Faça a tua obra na nossa vida. Dê-nos humildade diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós vemos o Senhor agindo assim, aqui nesse texto da tua palavra. E hoje é a nossa motivação na tua presença. E nós oramos em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém.